Pai, nós estamos reunidos assim virtualmente, Senhor, com o intuito de engrandecer o Teu nome cada vez mais. A nossa ideia, a nossa vontade é de levar a Tua palavra e cultuar o Teu nome, mesmo assim à distância, Senhor, com esta comunhão diferente entre os irmãos. Nós estamos aqui expondo, Senhor, a Tua palavra para que a Tua igreja seja sadia, para que a Tua igreja seja madura e para que a Tua verdade seja sempre colocada acima de tudo, Senhor. Amém, Senhor. Muito obrigado por ser o nosso Deus. Amém, Senhor. Muito obrigado por conduzir com mão forte essa tua igreja. Amém, E nós te agradecemos, Senhor, por tamanho amor, por tamanha misericórdia, por tamanha compreensão e paciência por cada um de nós. Amém, Em nome do teu Filho amado Jesus, que eu oro e te agradeço, Senhor Deus. Amém. amém. E amém. Amém. Meus queridos irmãos, hoje nós vamos expor um salmo muito diferente dos salmos que a gente costuma ver. É um salmo que muitas pessoas dificilmente fazem algum tipo de reflexão em cima. E o que eu gostaria de dizer é que toda a Bíblia é proveitosa e que a gente tem que se atentar a tudo, porque cada parte dela é sempre uma lição para a nossa vida. Então nós vamos ler hoje o Salmo de número 88. Procure na sua Bíblia, Salmo de número 88, o Salmo inteiro, né? Para que a gente possa refletir na palavra de Deus. Assim, no começo do Salmo, está escrito lamentação de um atribulado. O cântico, Salmo dos filhos de Corá, ao mestre de cântico, do cântico, para ser cantado com cítara, na palavra de Deus. Salmo didático, de irmã. Assim, no começo do Salmo, está escrito lamentação. Diz assim o primeiro versículo em diante. Ó Senhor Deus da minha salvação, dia e de noite clamo diante de ti. Chega a tua presença, a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já é à beira da morte. Sou contado como os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abatestes com com as tuas ondas. Aparta-te de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Eu estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia, venho clamando a ti, Senhor, e te elevo as minhas mãos. Mostrará tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro. E diante manhã já se antecipa diante de mim a minha oração, diante de ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço, sobre o peso dos teus terrores, sob o peso dos teus terrores, estou desorientado, porque sobre mim passarão as tuas iras e os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como a água de contínuo e um tempo me circundam. E há um tempo me circundam. Para longe de mim, afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Misericórdia.
aí um salmo onde ele é colocado que é de Emã, o israelita, né? Emã seria um dos homens mais sábios da época de Salomão. Isso você pode encontrar em 1 Reis, capítulo 4, versículo 31. Depois, nos comentários, eu deixo a descrição dos versículos para os irmãos estarem procurando. Ele também era chamado de o cantor, que está em 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 35, e ele era levita, que também está em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 17. O salmo em si não precisa de muita explicação, se a gente for ver bem. O próprio salmista já fala de tamanha dor e angústia que ele vive dia após dia. Nós vemos desde o primeiro versículo até o último versículo. Nós encontramos vários salmos de lamentação na Bíblia, mas todos eles, a maioria deles, né, sempre tem um fator de angústia, um fator de medo, um problema grande a ser resolvido, e no decorrer do salmo ele acaba se desenrolando até o momento que a providência de Deus para com o salmista ou para aquele que está relatando o fato em si acaba sendo agraciado pelas mãos de Deus. Não é o caso desse Emã aqui. Ele, desde o primeiro versículo, e nós vamos assim fazer uma pregação expositiva, né? E foi a minha primeira pregação expositiva à igreja há algum tempo atrás, um pouquinho antes da pandemia. No primeiro versículo ele diz: ó Senhor, Deus da minha salvação, de dia e de noite clamo diante de ti. Mesmo diante da angústia, de uma vida surrada, vamos dizer assim, ele chama Deus o Deus da minha salvação. Chega a tua presença, a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. É como se você fizesse um pedido, um clamor, uma resolução para a sua necessidade. Alguém está muito longe, de repente, de você ter um contato próximo. É como se você colocasse numa carta, é como se você dissesse num recado: Senhor, ouve a minha voz, a minha oração, o meu peso, essa angústia, todo esse tormento que eu tenho na vida, ele vem dizendo. Ele diz no versículo 3, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se beira da morte. Esse sentido de fartura aqui é que ele está cansado. Eu estou tomando água aqui e chega um momento em que a gente está satisfeito com água. E é como se viesse mais 1, 2, 3, 5 litros e você tivesse que tomar. Chega um momento que o organismo já não está querendo, a alma está muito pesada, rastejante, triste, abatido, cansado, oprimido. Sou contado como os que baixam a cova, sou como um homem sem força, ele diz no versículo 4. Atirado entre os mortos como os feridos de morte. Aqui ele usa uma linguagem, talvez uma linguagem de guerra, quando o soldado ele é ferido e abandonado pelo seu comandante, porque às vezes o comandante olha ali a situação do soldado e diz: isso não tem mais jeito, deixa aí. Vai ser um peso morto para ter que levar e vai ser difícil. E ele se sente assim, ele relata a Deus essa angústia, esse temor, esse fardo, dessa forma. Ele se sente abandonado, triste. Já no versículo 5, né, na continuação, dos quais já não se lembra mais, são desamparados de tua mão, aqueles que são atirados à sepultura. Puseste-me a mais profunda cova, nos lugares dessa forma, tenebrosos dos abismos. Triste. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abateste com as tuas ondas. Ele está falando, irmão, que tudo isso que está acontecendo, ele tem toda a ciência, que é Deus. Ele sabe que tudo isso que está acontecendo vem de Deus. Vem da vontade de Deus, pela permissão de Deus. Aparaste de mim os meus conhecidos e me fizestes objeto de abominação para com eles.
Ele conta aqui que nem os amigos já se aproximam mais dele. A Bíblia não relata bem o que irmã tinha nesse período, né, ou na sua vida, porque logo em seguida ele vai dizer aqui que desde a juventude ele é afligido por isso, ele tem preceitos de morte já há muito tempo. Mas se leva a crer que seja a lepra, talvez, né? E os amigos não podem estar próximos a ele porque era muito contagioso. E ele se sente sozinho. Né? E você imagina, nas angústias que nós temos, a pessoa está sozinha, está sem ninguém ao lado, você mesmo sendo considerado um irmão da igreja, uma pessoa inteligente, como diz, da parte do louvor, e mesmo assim você se sente sozinho, abatido, jogado de lado. Eu costumo sempre falar a respeito das pessoas mais velhas da igreja, que muitas das vezes estão assim, deixadas de lado, como se já não servisse de mais nada. E elas têm tanta coisa para a gente possa aprender. Eles já passaram por vários caminhos que muitas das vezes nós vamos passar e escorregar, e eles podem dizer para a gente, olha, não vai por ele. Não faça isso. Espera um pouco mais, tenha paciência, aguarda. E às vezes nós menosprezamos essas pessoas, uma correria no final do culto, e hoje a gente dá valor em tanta coisa que a gente não está tendo agora. Uma delas é essa. E ele fala, os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia venho clamando a ti, e te levanto as minhas mãos. A oração de irmã não é uma oração pequena. Todo esse sofrimento não faz irmã se afastar de Deus, muito pelo contrário, faz ele cada vez mais estar mais próximo de Deus, a ponto dele orar 1, 2 de madrugada, de manhã, tarde, noite, está procurando, pedindo, clamando a voz de Deus, que parece estar sozinho, parece estar mudo diante do problema dele, parece estar aquém e imparcial diante do problema de irmã. Aí ele se coloca como se ele, pô, o senhor vai deixar eu morrer desse jeito, né? É o apelo, né? O ser humano, eu acho que em toda etnia de religião, ou qualquer crença, tenha esse abismo, né? Que é a morte. Todo mundo quer ir para o céu e ninguém quer morrer, né? E ele mostra, olha, mas então, se o senhor deixar eu morrer a partir do versículo 10 aqui, até o 12, o senhor vai estar perdendo, ele vai estar querendo uma espécie de, tipo assim, dizer para Deus, mesmo assim, nesse sofrimento, a irmã mostra que ele quer continuar vivendo. Ele faz um questionário com Deus assim, mostrarás tu prodígio aos mortos ou finados, se levantarão para te louvar? As pessoas mortas te louvam? Não. Será referida a tua bondade na sepultura? As pessoas vão reconhecer que o Senhor é bom depois de morto, na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Será referida a tua bondade na sepultura? Acaso as trevas acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? As tuas maravilhas vão se manifestar diante da morte, diante da escuridão? E a tua justiça na terra do esquecimento? Então, Senhor, aqui o Senhor está perdendo. Se o Senhor, de repente, deixar eu morrer, a irmã vem dizer assim para Deus, o Senhor está perdendo um homem que sabe falar de Ti, um homem que clama a Ti, um homem que tenta exaltar, que mesmo com os problemas que tem, não abandona a sua fé. Você pode sempre lembre, veja esse salmo, e a gente vai fazer uma conclusão no final, mas sempre lembre do primeiro versículo do salmo, onde ele diz, Senhor Deus da minha salvação. Ele tem toda a confiança no Deus de Israel. E aí ele diz, vai fazer falta se o Senhor me tiver. Qual que é a diferença? Não vai ser melhor eu estando vivo do que eu estar à cova, morto? Os mortos não te louvam. A tua justiça não chega lá. A tua bondade não é reconhecida no mundo dos mortos. Então, ele pede para tirar essa angústia dele.
essa terrível... Ele chega a falar esses seus... como é que eu vou dizer? Cadê aqui que eu vou achar a palavra? Terrores. Os teus terrores. Ele chega a usar essa palavra mais que uma vez. Aí no versículo 13 ele diz: mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa de mim a minha oração. Antes que o dia raie, antes que comece o dia, eu já estou orando a ti, Senhor. Uma espécie de desespero já, que Emã está mostrando a Deus, e é como se Deus estivesse nem aí. E Emã sabe que é da vontade de Deus. Porque rejeita, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto. A pior coisa que existe no mundo talvez seja o silêncio de Deus. Porque enquanto ele estiver te castigando, de repente, se ele permitir algum tipo de castigo, ou um açoite, vamos dizer assim, para ficar melhor, porque ele açoita aqueles que ele ama. Mas e quando o silêncio persevera? E quando o silêncio domina a situação? Quando você clama a Deus e o silêncio paira no ar. E as coisas continuam, e continuam ruim, e continuam ruim, e continuam ruim, continuam ruim, e não tem uma resposta de Deus. Ele está relatando isso aqui. Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Ele fala que esse problema, esse tormento que ele tem desde a mocidade dele. Sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. É como se houvesse uma chuva de mísseis. E Emã, onde ele fosse atingido por um. Não tem escapatória, fugir das mãos de Deus. Porque sobre mim passaram as tuas íris, os teus terrores deram cabo de mim. Olha, estou desfalecido. Eu já não tenho mais o que fazer. Eu me sinto abatido. Eu já entreguei minhas forças, eu não consigo mais. E aí ele diz: eles me rodeiam como a água de contínuo, e há um tempo me circundam. Dá uma impressão dele, como se ele estivesse morrendo afogado aqui. E não houvesse nada e nem ninguém que tirasse ele dessa aflição da água entrando nas suas vias respiratórias. E ele sabendo que em breve ele ia conhecer a morte. E ele clama a Deus, e Deus em silêncio fica. Para longe de mim afastastes amigo e companheiro, e os meus conhecidos são trevas. Eu não sei se a sua Bíblia permite você virar, porque às vezes você deve estar achando que tem uma continuação no Salmo. Não tem. Aí nós vamos para o Salmo 89. Por que Deus quer mostrar isso para nós? Talvez um dos fatores que a gente tenha que aprender é respeitar o sofrimento das pessoas. Respeitar o momento em que as pessoas, de repente, estão de alguma forma reclamando da forma que elas estão vivendo ou de alguma situação ao qual elas estão enfrentando. Diante das adversidades, muitas vezes nós vemos pessoas escarnecendo de outros, pessoas zombando do sofrimento de alguns, ou até mesmo julgando, isso aí não é nada, ou coisa parecida. Não. A princípio, eu acredito que Deus aqui mostra para que a gente possa respeitar o sofrimento do nosso irmão, da nossa irmã, do alheio. Mas algumas coisas eu quero deixar em consideração aqui. Esse salmo, dificilmente você vai encontrar numa das igrejas que prega o evangelho triunfalista, o evangelho intimidador, o evangelho que não enfrenta doença, não enfrenta crises, não enfrenta nenhum tipo de adversidade. Esse salmo não existe na boca desses pregadores e que mostram que somente a prosperidade, após você aceitar Cristo, vai reinar na sua vida. E Deus deixa esse salmo aqui, dentre outros, e dentre outras tantas situações, para que a gente possa compreender que Ele é Deus acima de tudo. E não importa se você está da forma que está ou não, Ele é Deus, você tem que louvar Ele sim.
Ter a esperança e saber que o porvir é muito melhor. Ter a certeza de que Emã, a mesma certeza que Emã, inicia o salmo dizendo: ó Senhor, Deus da minha salvação. E julgar e colocar na balança algumas coisas, que a vida não é só um mar de rosas. Eu não estou dizendo aqui que você não vá ter uma vida plena e satisfatória diante da sua vontade. Pode ser que Deus agracie você. Mas, infelizmente, de uma forma, algumas pessoas andam pregando que isso é só o Evangelho. Que a Bíblia fala só disso. E não é verdade. Eu não posso aqui ficar quieto e esperar que, de repente, aconteça uma apostasia, vamos dizer assim, que você hoje creia num Deus maravilhoso, que pode te dar 1000 coisas, porque Ele é o dono de tudo, mas se Ele não te der, você não tem que servir a Ele. Ou então a gente está preparando alguns crentes, e como diz o pessoal aí no linguajar de hoje, né? Os crentes Nutella, que não enfrentam uma adversidade e já abandonam o barco, e já apontam na cara de Deus ou dos seus pastores, e aquilo que foi pregado ou falado é mentira. Eu louvo a Deus por estar numa igreja sadia. Eu agradeço muito a Deus por ter uma igreja consciente. Ela é pequenininha, irmãos. Eu não sei se você já veio, você que está me ouvindo, às vezes nunca veio numa cidade pequena chamada Palestina, no interior de São Paulo, onde cabe 52 membros. E muitas das vezes nós não estamos lotados. Mas uma igreja que compreende que nós estamos aqui para servir a Deus. Independente do que esteja acontecendo nas nossas vidas. É para você parar de clamar a Deus? Não, a irmã continua clamando. Clama sempre. Ora sempre. Isso traz proximidade com Deus que nos criou. Mas isso não lhe implica em fazer aquilo que você quer. Em atender aquilo que você quer. Eu acho que Deus deixou esse salmo muito para mostrar que nós somos limitados. Que nós não temos que acreditar tanto no nosso eu, como algumas pessoas dizem, a máquina mais perfeita do universo, você pode todas as coisas. Calma lá. Toma muito cuidado com o que andam dizendo para você, ou o que você anda acreditando, que é pior ainda. Eu venho e falo sempre disso, muitas das vezes, né? Claro, a gente fala conforme a vontade do Espírito Santo, mas em meio a toda essa pandemia e esse pandemônio que está tendo aí, você acha que crente não morreu de Covid? Você acha que os crentes não estão passando necessidade? Olhando em seus armários e não vendo alimento, às vezes? Nem tudo é um mar de rosas. O que a gente quer mostrar aqui, o que a Bíblia quer dizer, e esse salmo está na minha Bíblia, salmo número 88, e está na tua e de qualquer um, é que muitas das vezes alguns pastores não querem pregar isso, não querem mostrar isso, porque não é aquele arzinho bonitinho no final das contas, você vai vencer, agora é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Não, não é. Porque se para você, emocionalmente, tiver que ser só vitória, só vitória, só vitória, Deus vai te mimar. E você não vai aguentar as adversidades que a vida tem. E a vida é cruel, ela é chata. Ela dá a prova primeiro, depois ela ensina. Lembra na infância, quando a gente fazia na escola? Nós tínhamos lá primeiro a lição, mostrava tudo certinho, depois a gente fazia a prova. A vida é o contrário. Ela te dá a prova, depois ela mostra a lição que você vai tirar disso. A vida é cruel. Eu estou dizendo que, então, Alex, a nossa vida vai ser sempre assim? Não. Eu estou querendo dar um alerta a respeito disso. Que a Bíblia não traz só a ideia de prosperidade, que a Bíblia não traz um mundo maravilhoso do Walt Disney. Não é bem assim. E os grandes relatos que nós vemos na Bíblia, muito pelo contrário. Aqueles que dedicaram quanto mais a sua vida ao Evangelho, à obra de Deus. Muitos tiveram tribulações tremendas. Mas como diz, Deus dá aquele que consegue levar, fique tranquilo. Homens de Deus como Paulo, que foi açoitado, expulso de cidade, talvez abandonado pela família, pelos seus amigos, entre aspas, que eram a maioria judeus, acredito eu.
para estar sofrendo em embarcações, sendo hostilizado em cidades de pessoas estranhas, sendo preso. A gente vê a vida de Elias, que após derrotar os profetas de Baal, logo em seguida caiu numa espécie de depressão por ter sido ameaçado por Jezabel. E Deus teve que ir lá confortar ele. A gente vê a vida de Jó, que muitos ligavam o sofrimento de Jó ao próprio sofrimento por ele ter pecado, mas ele não pecou. Aconteceu. Foi como Deus quis. Por isso eu digo que eu fico feliz de nós estarmos numa igreja sadia, porque nós sabemos que está tudo sob o controle de Deus. Isso não nos tira a nossa responsabilidade. É claro que nós temos responsabilidades pelas atitudes que nós tomamos, sim. Você vai compreender mais? Talvez até um mistério para você. Como é que Deus tem tudo já programado e mesmo assim a gente tem responsabilidade pelas nossas atitudes? Claro que temos. É óbvio que temos. Ninguém é robô. Ninguém disse isso. Tem pregadorzinho aí sem vergonha, desculpa a palavra, sem vergonha, que para arrastar membro para a sua igreja, fala da nossa, pelo conceito que nós temos, que Deus tem o controle de todas as coisas. Você acredita que não? Olha bem aqui para mim e diz, você acredita que não? Que Deus foi pego de surpresa quando o diabo quis tomar seu trono? Que, por um acaso, meu Deus, o Adão comeu a fruta proibida. E agora o que eu vou fazer? Você acha que Deus é assim? Deus tem o controle do mundo, do planeta e de toda a eternidade nas suas mãos. E problema dos pregadorzinhos aí, esses meia-boca, que às vezes está em muitos lugares na mídia aí, e quem sabe talvez não esteja no céu. Não estou eu julgando. Estou dizendo que pode ser. Por quê? Porque eu acredito no poderio de Deus. No poderio daquele que tem controle sobre todas as coisas. E que nós temos que servir a Ele, mesmo na tribulação, mesmo na angústia, mesmo no momento de impaciência, mesmo na raiva. É o mesmo Deus, Ele continua sendo Deus. Eu não mando nele porque o momento está ruim e eu tenho que fazer alguma troca com Ele, ou Ele tem que obedecer a mim, porque no caso eu sou servo dele. Não. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também é Deus. Meus irmãos, finalizo aqui essa breve meditação, essas considerações sobre esse salmo, dizendo a você, não que não importa o que você esteja passando na sua vida, longe de mim, mas tome muito cuidado com a ideia falsa de que aceitar a Cristo vai resolver todos os problemas da sua vida. Você vai compreender e enfrentá-los, com certeza. Porque quando um agricultor planta, faz o seu plantio, sendo ele ateu ou não, a chuva vem para os dois. Se comparar um homem que não tem fé em Deus e o outro que tem, vai chover para os dois. Quando cai um avião, morre crente, morre ateu, morre budista, morre espírita, morre. Nós não estamos imunes a tudo de ruim porque a gente crê em Deus. Tome muito cuidado com contextos da Bíblia. Não engula qualquer coisa. Penere. Compare, olhe, procure. Para tantas outras coisas a gente pesquisa, né? Quando a gente tem uma doencinha, uma coisinha qualquer, a gente vai no YouTube e pesquisa. Opa, achei um remédio, mas vamos ver se ele não tem uma contraindicação, ou vamos ver se tomando isso não vai dar nenhum efeito colateral. E a gente pesquisa, e vai a fundo, e olha, faça isso com a Bíblia. Faça isso quando você ouvir o que eu acabei de dizer aqui agora. Compare e olhe. Veja se está na sua Bíblia, se existe o Salmo 88, ou se eu falei ladainha aqui. Faça assim, irmão. Eu acredito que você vai estar exaltando a Deus. Eu acredito que o Espírito Santo vai estar falando ao seu coração. Que se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Amém. Deus abençoe.